Olá, Lídias, paz do Senhor, que o Senhor Jesus seja com cada uma de vocês. Nós estamos começando agora a nossa aula número 2 do segundo trimestre de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Rendemos a Ti graça, louvor, adoração, porque Tu és bom e a Tua mão tem sido sobre as nossas vidas. Seja conosco nesta aula, Espírito Santo, venha ministrar ao nosso coração e tudo quanto aquilo que aprendermos, ó Pai, nós possamos dar frutos, ó Pai, no Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Aula número 2, lição número 2 de 11 de abril de 2021. E o tema da nossa lição hoje é o propósito dos dons espirituais. Lembrando que neste trimestre nós estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na aula passada nós falamos sobre e deu dons aos homens. Nesta aula nós vamos falar qual o propósito dos dons espirituais. É bom refletirmos, irmãs, e nós vamos falar isso ao longo da lição, que os dons espirituais não são dados para chamar a atenção sobre mim, para que eu seja colocado numa posição superior em relação a uma outra irmã porque eu tenho dons espirituais. Não é este o propósito. Nós vamos falar sobre o verdadeiro propósito, qual o real propósito dos dons espirituais. Nosso textuário diz assim, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Verdade e prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. E eu quero lembrar vocês, na aula passada eu fiz um desafio. Leia a carta de Paulo à igreja de Corinto. A primeira carta e a segunda carta. Leia, para que vocês fiquem íntimas desse texto e compreendam com maior facilidade. Quem aceitar o desafio, por favor, se posicione no grupo e diga, irmã Rosana, eu estou lendo a carta de Paulo à igreja de Corinto, a primeira e a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Amém? Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11, e depois, no capítulo 13, versículo 1 e 2. Eu quero fazer essa leitura com vocês e acompanhe na revista comigo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outra pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E no capítulo 13 dessa primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Na aula passada nós falamos sobre a observância que Paulo faz quando escreve a igreja, a primeira carta à igreja de Coríntios. No capítulo 12 ele fala sobre os dons e no capítulo 14 ele fala sobre línguas. Mas no capítulo 13 ele fala sobre amor. Por que o amor? Porque sem o amor não tem profecia que faça nada. É como um sino que retine. Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso profetizar, mas se eu não tiver o amor,
E esse é o caráter de Cristo em nós, irmãs. Este é o caráter de Cristo em nós. E isso vai gerar o quê? O fruto do Espírito. Teve uma aula no trimestre passado que nós falamos também sobre dons e eu disse para vocês o seguinte: tem pessoas que se preocupam em orar, jejuar, subir ao monte e ficar um mês em jejum, tira isso, tira aquilo da alimentação porque está consagrando, passa horas de joelho orando, muito cheio, muito cheio, muito cheio do Espírito, mas não tem vigilância nenhuma. Não se preocupa em ter o caráter de Cristo, em dar frutos daquilo que está recebendo. É quase que uma glorificação. Vá falar com o irmão fulano porque ele passa 10 dias no monte, irmãs. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos continuando aqui. O nosso ponto central diz assim: os dons são para a edificação do corpo de Cristo. É um serviço. É para um serviço no corpo de Cristo, na obra de Deus, no reino de Jesus. Nós somos a expressão desse reino. Então, quando eu recebo um dom espiritual, não é para eu me vangloriar disso, não é para eu mostrar que eu sou, é para eu servir você. E aquilo que você recebe do Senhor, você vai servir a outros. Então não é para que eu apareça, mas é para que a glória do Senhor resplandeça. Qual o real propósito, irmãs, dos dons espirituais? Eu entendo que os dons espirituais são ornamentos, são presentes dados a mim, dados a você, são ferramentas que nós recebemos do Espírito Santo para a glorificação do nome de Jesus. Para a demonstração do poder de Deus, para que os homens vejam o poder de Deus através da minha vida, mas não que eu tenha o poder, mas que Ele é o poder. Muitos estão se utilizando dos dons espirituais de forma, irmãs, interesseira e egoísta, e é isso que temos que tomar cuidado. As dádivas divinas nos são concedidas pela graça e devem ser utilizadas com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Na medida que o nome do Senhor é glorificado, a igreja é edificada, também através dos dons. Os dons não são para elitizar, não é para colocar ninguém acima, ninguém é supra-sumo porque tem dom. E também não são sinal de superioridade espiritual. Vamos continuando a nossa lição, para entendermos melhor esse tema, né, tão rico. Nossa introdução. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. E observância que no último itemzinho dessa introdução diz assim: o seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. A intenção é que haja união. O propósito, qual o propósito dos dons espirituais? Edificar e unir. Por quê? Porque isso vai nos fortalecer como igreja de Cristo. Eu sirvo a você, você me serve, e nós vamos unidos em um só propósito, sendo edificados como igreja de Cristo, crescendo como igreja de Cristo. E aí vamos ler essa primeira referência que tem aqui na introdução, para nós só firmarmos esse entendimento. 1 Timóteo, está aqui na sua revista essa referência. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Leiam comigo, por favor, irmãs. Capítulo 3 e versículo 15, de Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, filho dele mesmo, filho na fé dele. Mas se eu demorar, você saberá como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos continuando?
Primeiro tópico: os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia. Vamos entender qual era a estrutura dessa igreja. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Havia vários templos de adoração a deuses estranhos, aos deuses romanos, aos deuses gregos. Havia esse culto idolátrico na comunidade dessa igreja que Paulo chegou, no meio desses irmãos que Paulo chegou. E Paulo entendeu como que funcionava tudo isso, e ele pregava com ousadia. Leia Atos, irmãs, leia o livro de Atos para vocês entenderem a história da igreja. E o maior templo que tinha na cidade era da deusa Afrodite, a deusa do amor. E muitas mulheres eram escravizadas nesse templo. Prestavam esse culto de idolatria a Afrodite. E eu falei com vocês sobre isso também. Quando vocês forem ler a primeira carta de Paulo a esta igreja, vocês vão ver Paulo tratando sobre as mulheres, justamente por causa disso. Esse é um contexto muito forte a respeito desse culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Leia lá Atos capítulo 18, a partir do versículo 1, vocês vão entender. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Como que aconteceu essa carta de Paulo para a igreja de Corinto, irmã Osana? Por volta do ano 50 a 51 depois de Cristo, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega a Corinto. E aí ele foi se hospedar na casa de Priscila e Áquila. Era um casal que morava lá. Eles tinham fugido do Império Romano e foram parar em Corinto. Lá, eles tinham uma fábrica e fabricavam tendas, e Paulo foi trabalhar com eles lá. Só que Paulo trabalhava, mas também pregava o evangelho, anunciava. Ele começou na sinagoga dos judeus, porque Paulo era judeu, tinha cidadania romana, tá, irmãs? Vamos aprendendo aí. E quando Paulo estava ensinando, ele começou a ser perseguido. Mas nesse caminho, quem se converte? O chefe da sinagoga judaica em Corinto, Sóstenes, se converte e passa a ser um braço junto com Paulo pregando o evangelho naquela cidade. Paulo ficou por 18 meses em Corinto. Estava lá, estabelecido, 18 meses. A partir dos 18 meses, ele foi muito perseguido. Leia lá Atos que vocês vão ver como que aconteceu. Tudo que acontece lá com ele, na segunda viagem dele. E aí, Paulo vai embora. Mas ele deixou uma igreja ali estabelecida. E ele sabia que essa igreja estabelecida, é o texto que nós temos aqui no primeiro tópico, era uma igreja que tinha dons e não faltava nenhum. Mas era uma igreja também que tinha um viés muito, de uma sociedade, de um viés muito voltado para a idolatria. Quando os irmãos vão encontrar com Paulo lá em Éfeso, Paulo estava na cidade de Éfeso, quando ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto, os irmãos que vão encontrar com Paulo lá, levam uma missiva, uma carta para ele, dizendo: olha, Paulo, aqui está acontecendo isso, 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 aqui tem falsos mestres, aqui o povo não está tendo cuidado na hora da ceia, chega e come todo mundo junto. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, é nosso texto da ceia. Paulo ensinando aquela igreja como que deveria proceder no culto de santa ceia do Senhor. Porque Paulo conhecia essa estrutura. E mesmo já tendo passado uns 4, 5 anos, que ele escreve entre 55 e 56, ele sabia da estrutura dessa igreja e como que devia se portar o povo e o que o povo estava se contradizendo naquilo que estava sendo ensinado. Mas era uma igreja que tinha dons. E ele começa o capítulo 1 exaltando as qualidades da igreja.
Ele traz uma palavra de exaltação para a igreja, sabendo que eles são bons, sabendo que são bons crentes, sabendo que eles tinham todos os dons, que não faltava espiritualidade naquela igreja. Mas no que eles erravam, irmã Osana? Vamos ao nosso segundo tópico, subtópico. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Frisem bem, naquela cidade. A igreja local, por exemplo, a nossa igreja Taguatinga Sul, é uma bênção para essa comunidade que está aqui, irmãos. Por que, irmã Osana? Por quê? Porque aqui nós estendemos orações para os irmãos. Por que nós fazemos a obra social? Não só a nossa igreja estabelecida aqui, mas as outras igrejas que estão à nossa volta nessa comunidade. E a igreja não pode fugir ao seu papel, que é o quê? Que é anunciar o Evangelho, que é fazer as obras sociais, atender os necessitados, falar do amor de Jesus, orar pela nossa comunidade. Você congrega aqui nessa igreja. Ore por essa comunidade, porque a igreja local aqui estabelecida é para que seja bênção para essa comunidade, para o serviço. E onde que os dons espirituais entram, irmão Osana? Os dons espirituais entram no sentido de que eu tenho o dom de cura. Eu vou visitar alguém da minha comunidade aqui que está enfermo. Eu vou orar e a pessoa vai ser curada. Eu vou ministrar cura na vida das pessoas. Milagres, maravilhas. O Senhor, Ele tem poder para operar na vida de cada um. A Bíblia diz assim que a sombra de Pedro curava. É difícil vivermos isso hoje, porque nós vivemos uma sociedade incrédula. Mas se nós buscarmos, nós podemos viver isso. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que receberam do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Quando a igreja perde a visão do espiritual, quando o lado carnal sobressai, quando as igrejas vivem em dissensões, aquele núcleo ali daquela igreja vive em dissensões, é uma questão só para aparecer. Você chega num culto que você não entende nem quem é, quando, como que Deus está falando. Porque não há um equilíbrio, porque não há uma orientação. Irmãs, Paulo termina o capítulo 14, eu já li para vocês várias vezes nas nossas aulas do trimestre passado e nessa, eu já li nessa também. Fazei tudo com decência e ordem. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Quando há uma igreja que há divisões, naquela igreja de Corinto, qual a divisão que tinha, irmã Osana? Levantou um grupo de falsos mestres e isso espalhou no meio da comunidade. Então uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E até os que diziam que eram de Cristo eram pior do que os que diziam que eram de Paulo, de Cefas e companhia. Eu sou de Apolo. Por quê? Porque nós, quando viemos falando em nome de Cristo, dizendo que nós somos de Cristo, há muito mais peso naquilo que nós dizemos e muito mais facilidade em nós pecarmos e cairmos em contradição daquilo que nós estamos dizendo, que Cristo não faz nada disso. O Evangelho de Cristo não é nada disso. Inveja. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa, e que eu disse na aula passada sobre os dons. Cada uma de nós fomos chamados para fazer algo específico na obra do Senhor. E não só na obra do Senhor, mas na nossa vida. Eu não preciso ter inveja de nenhuma de vocês. Eu admiro, eu fico impactada, eu fico maravilhada. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma de vocês, quando eu vejo a manifestação da glória de Deus na vida de vocês, no uso dos dons e dos talentos que Deus tem colocado na vida de vocês. Porque o chamado, que é o fogo que arde no nosso coração para fazer a obra do Senhor, para atuar em determinadas áreas dentro da nossa igreja, é específico. No capítulo que Paulo fala sobre os membros,
sermos membros de um só corpo, ele diz especificamente, olha, não posso ter só mão, não posso ter só fígado, não posso ter só pé, não posso ter só cabeça, porque um só não pode fazer todas as coisas. Então, o que relaciona a inveja? Nós estamos falando para um corpo, para uma igreja, para irmãs que fazem parte de um corpo. Eu não preciso invejar a irmã porque a irmã canta maravilhosamente lindo. É porque a irmã tem um timbre diferente do meu. Eu tenho que louvar e glorificar o nome do Senhor, porque eu canto grave, mas ela canta agudíssimo. Glória a Deus por isso. É preciso tirar do nosso coração essas escamas, essas carpaças, que nos impede de sermos usadas realmente para aquilo que o Senhor nos chamou. Então, Paulo apresenta para essa igreja que eles tinham os dons, mas tinha gente brigando por causa disso. Um fala mais língua estranha do que o outro, um profetiza mais. Numa aula passada eu orientei as irmãs, olha, isso é culto de ensino, isso é escola bíblica dominical. Quando alguém levanta para profetizar, o restante da igreja escuta. Não é levantar 3, 4 para poder falar, para poder entregar uma profecia, porque ninguém vai entregar em nada. E o Espírito Santo não é bagunceiro. Ele não chega levantando todo mundo para poder fazer uma orquestra para poder entregar, não. A ordem, o Espírito Santo é ordeiro. Então, às vezes a gente chega numa reunião que as pessoas nem entendem, irmãs, o que está acontecendo ali. Porque se Paulo diz que o evangelho é loucura, você imagina para quem não conhece o contexto do culto, chega num culto onde tem várias manifestações e ninguém entende nada. Você nem vai saber se é Deus mesmo que está falando com você. Então, voltando para o nosso subtópico, continua assim: como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato, aprendemos que as manifestações... Vamos ler o texto de 1 Coríntios 3, 1 ao 3, para não ficarmos sem compreender totalmente? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Olha aqui. Depois que Paulo fala com os irmãos, ele vem num texto no capítulo 3 dizendo assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Eles ainda estavam fazendo confusões dentro da igreja, ainda estavam agindo com invejas, eles ainda traziam aquela imoralidade sexual, visto que o maior templo de adoração de Corinto era o templo de adoração a Afrodite. Ainda havia esses pecados sexuais dentro da igreja. Então Paulo está dizendo, olha, eu estava dando comidinha leve para vocês, porque não tinha nem como eu chegar com o mocotó, porque vocês são carnais. Vamos continuando? Uma igreja onde predomina a inveja, contendas e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Veja bem, Paulo, quando ele começa a primeira carta de Coríntios, ele está falando de tudo aquilo que a igreja tinha. E aí vem um ponto muito importante, porque Deus não vê como o homem vê. E aí, falando no quesito igreja ainda, olha o que o anjo que escreve as 7 igrejas da Ásia, falando com João lá na ilha de Patmos, no Apocalipse capítulo 3, versículo 17, é o contraste, para nós entendermos essa questão de igreja, de como o Senhor nos vê. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, olha o que ele diz sobre a igreja de Laodiceia, capítulo 3 e versículo 17. O anjo diz assim, na visão que João teve na ilha: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu.
Essa era a igreja de Laodiceia. Era a igreja rica, abastada, não lhe faltava nada. Mas o anjo está dizendo, mas você não vê que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vamos a outra igreja, no capítulo 2 de Apocalipse. Olha o que o anjo diz, revela a respeito da igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 9. Leia comigo aqui, por favor. Conheça a tribulação pela qual você está passando. Ao contraste, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. O anjo fala duas igrejas em aspectos diferentes. Vê a pobreza da igreja de Esmirna, embora ela fosse rica, e fala da igreja de Laodiceia. Você é rica, tem tudo, mas não vê a sua miserabilidade. Como você é cego e nu. Então, uma igreja ela pode ser rica, e nós vemos hoje muitos lugares suntuosos, gente importantíssima, mas só o Espírito Santo que sabe a verdadeira identidade daquela igreja. As obras da carne são manifestas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, ele fala sobre as obras da carne. Mas no versículo 22, ele também fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor. Então, como se mede a espiritualidade de uma igreja, irmã Osana? À medida do amor. O caráter de Cristo nesta igreja é que vai dar a medida da espiritualidade dessa igreja. Terceiro subtópico, dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprio, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Eu busco. Você pode buscar. Aliás, se eu posso dizer algo para vocês, irmãs, classe das Lídias, busquem o batismo com o Espírito Santo quem ainda não é batizada. Busque os dons espirituais, aquelas que já são batizadas. Irmãs, receba revestimento de poder. Mergulhe nesse rio que é o Espírito Santo. Não fique vivendo uma mediocridade espiritual, irmãs. Busque oração, jejum, propósito, peça ao Senhor. Tudo quanto nós pedimos ao Senhor, oração, crendo, nós receberemos. Se você não está recebendo, é porque você não está buscando e não está crendo. Creia, busque, peça, receba. Ele tem para dar de graça. Não é mérito seu nem meu. Não é se eu for mais florzinha, mais bonitinha, mais comportadinha, que eu vou merecer 5 estrelinhas no final do culto. Não. É na medida que o meu espírito anseia pelo Deus vivo, ele tem prazer em descer e se relacionar comigo. Não é mérito nosso, em momento nenhum. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitas pessoas eu conheço que se frustraram com profetas. Já falei isso com vocês em outras aulas. Muita gente eu vi perder o calor do Espírito Santo, que eu vi perder a crença no Espírito Santo, no poder de Deus, por causa daqueles que se tornaram super crentes, porque tinham um dom de profecia. Porque orava e as pessoas eram curadas. Não tem hora marcada. Se você quiser vir receber uma oração, ele só pode orar por você às 15 horas. Que isso, irmãs?
Desde quando Deus marca a hora para falar comigo? Deus fala comigo quando Ele quer, na hora que Ele quer. Eu, Osana, sempre tive o cuidado de ouvir a profecia, de ouvir a palavra e aguardar no Senhor se aquilo vai se cumprir ou não. Deixar que Ele me mostre que aquilo é dele. Porque o que é dele Ele vai confirmar para mim, Ele vai usar outro profeta para falar. Eu tomo cuidado de não ficar correndo atrás de ninguém para orar por mim, para que Deus fale comigo. Porque para mim, principalmente, a maior profecia é a palavra. No culto de ensino aqui, o Senhor nos fala todas as quinta-feiras. Se você vier para o culto de ensino e ouvir a palavra e se alimentar dela no seu coração, você vai entender que o Senhor está falando com você. E quantas vezes já disse em aulas nossas, irmãs, tome cuidado, não faça do profeta uma presa sua. Não mate o profeta. Irmã Osana, como é que eu vou matar o profeta? Porque você começa a ir atrás da pessoa. Deus usa a pessoa, Deus usa a irmã, Deus usa a irmã. E aquilo vai enchendo o ego da pessoa, daqui a pouco ela está morta, porque ela está achando que ela é superior. Já não é o Espírito Santo que usa ela, é ela que usa o Espírito Santo. E os dons não são para isso. O Senhor usa o irmão para poder curar. Daqui a pouco já tem uma fila na porta da casa dele. E o dia que a pessoa sair dali e não for curada, porque o Senhor tem propósitos, aí Deus já não é mais Deus. Olha o cuidado que nós temos que ter. Os dons são dados de graça. Não é específico para ninguém, é para todo mundo. Quem quiser buscar, recebe. Continuando aqui esse nosso subtópico, diz assim: que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? Dons. E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dons. Então lhes direi abertamente, não vai ser escondidinho não, vai ser abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Mas irmã Osana não tinha dom? Não orou, não curou, não profetizou? Não fez maravilhas, não tinha dom de fé? E por que o Senhor vai dizer para ele: não te conheço? Porque não tinha fruto. Fruto do Espírito, caráter de Cristo. Porque vaso, irmãos, para ser usado, basta eu pegar o vaso, encher ele de azeite, encher ele de água, vou lá, uso o vaso e jogo fora lá. Uso a água que eu preciso, pego o vaso e jogo fora. Porque a operação do milagre é no nome de Jesus, não é meu nome. Não sou eu que faço, quem operou. Mas, Senhor, em Seu nome eu profetizei. Em Seu nome eu profetizei. A jumenta também, Deus usou a jumenta também para parar Balaão, quando ele queria profetizar a maldição contra o povo de Israel. Mas e o caráter de Cristo? Não adianta eu vir para o culto domingo à noite, linda, maravilhosa, cheia de estrelinha no cabelo, mas durante a semana eu falar mal dos irmãos, eu falar mal da igreja, eu disseminar a maldade no meio dos irmãos, tomar tempo de colocar uma irmã contra a outra. Não adianta, irmãos. A trombeta vai soar e Jesus vai falar comigo: eu não te conheço, Osana. Mas eu fiz tanta coisa, eu cantava até bonito, Senhor. O Senhor falou: quem? Quem cantava? Porque é o fruto, irmãos. Fruto do Espírito, amor, fé, paz, longanimidade. Se eu não tiver isso na minha vida, Paulo falando no capítulo 13 de Coríntios, diz assim: é como o sino que bate. Um estampido que na verdade acaba incomodando todo mundo. É uma lata batendo, uma lata vazia batendo. Vamos continuando?
Nosso segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. Nós vamos entrar num tópico muito importante aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas, concedidas pelo Espírito com o objetivo de edificarem a si mesmo. Quem ora em línguas, ora em espírito, ora ao Senhor. Não é para se mostrar. Esse falar em línguas, primeiro, ele é evidência do batismo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa ouve você falando em línguas, ele sabe que você é batizado com o Espírito Santo. Segundo, é a evidência de que uma pessoa tem o dom de variedades de línguas. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu ficava lá. Era a minha língua. Passados uns 3 meses, eu buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor que me desse variedade de língua. Num culto, num domingo à noite, pela manhã, o Senhor me deu variedade de língua. Era outra língua. Já não era mais aquele lá. Essa é a evidência. Mas quando eu oro em línguas, eu oro para que eu abra minha intimidade com o Senhor e aquilo seja um fortalecimento espiritual, uma intimidade minha com Deus. E Paulo orienta a igreja a isso. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. É lindo quando a gente ouve no culto tantos irmãos falando em língua. Não é proibido, irmãs. Pode falar em línguas no culto, mas sabendo que você está edificando a si mesmo. Porque quando você começa a falar em línguas, é um sinal de que aquela mensagem entrou no seu coração de uma maneira tão impactante que você quer expandir essa glória que você está sentindo e você começa a falar em línguas. Oh, glória a Deus! Você solta a sua língua e fala em línguas com o Senhor, mas você está se edificando. Você sai dali em êxtase. Porque o Espírito Santo encheu o seu coração de uma tal maneira que você não se conteve. Esse é a língua estranha. Essa é a função. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Tiago diz assim que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu prego o Evangelho de Jesus, se eu estou anunciando Cristo, se eu digo que eu sou espiritual, cadê o fruto? Por que eu não ajudo o próximo? Por que é só para mim? Pense sobre isso. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então o Senhor me deu uma revelação a respeito da vida da irmã Isabel. O Espírito Santo vai me levar até a irmã Isabel e vai falar com ela aquilo que o Senhor tem para ela. É para eu fazer o uso disso? Não. É para a edificação da vida da irmã Isabel. O Senhor me colocou uma profecia nos lábios para a igreja. Eu vou virar para a igreja e vou entregar essa profecia para a igreja. Faz diferença para mim? É para eu me aparecer com isso? Não. É para que a igreja seja edificada. Alguém está enfermo. Eu vou orar por essa pessoa e essa pessoa vai ser curada. É para eu aparecer, Osana, ora e Deus cura? Não. É porque a pessoa vai ser curada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Além de trazer refrigério e saúde para aquele irmão, olha as testemunhas que estão à volta vendo a glória de Deus. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Nós temos uma geração que não busca a presença do Senhor, nem os dons espirituais, nem a intimidade com Ele para receber esses dons. Nós temos uma geração que frisa e que dá primazia para o material. Porque eu quero ter uma bela casa, porque eu quero passar num concurso público, porque eu quero ter um bom emprego,
Irmã Osana, mas eu não posso buscar isso? Pode, você pode. Aliás, que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque nós temos uma escassez de profetas. Porque nós temos uma escassez de pessoas que oram e os enfermos são curados. Porque nós temos uma escassez de maravilhas, de sabedoria, porque a igreja parou de buscar. Aliás, que a igreja parou de buscar o básico, que é o batismo com o Espírito Santo. Não estou falando nem de dons, que dons é uma classificação, mas acima, porque vem depois do batismo com o Espírito Santo. Não busca mais. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. Igreja virou clube social, formalidade. Vou no domingo à noite no culto para o pastor não me ligar durante a semana querendo saber. Ou então, eu vou ao culto porque se eu for bonitinho, o Senhor vai me abençoar. Mas não temos mais intimidade com o Espírito Santo, não buscamos mais com o Espírito Santo. E essa é a dificuldade que esta geração está enfrentando. Irmãs, eu vou fazer um convite para você, querida, que não é batizada com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Irmãs, eu vou dizer algo para vocês. Irmãs que são batizadas com o Espírito Santo, busque os dons espirituais. Porque o Senhor tem prazer em nos dar. Ele quer nos dar. Ele quer uma igreja espiritual. Terceiro subtópico, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificar em si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. E aqui entra o dom de profecia, que nós vamos falar lá na frente sobre os dons. Aqui entra o dom de profecia. Por que o dom de profecia? Porque a língua estranha edifica a mim. Quando eu oro em línguas, isso edifica a mim. Mas a profecia que eu falo, quando eu estou falando em mistério, que o Senhor levanta alguém para poder entregar uma profecia, vem sempre seguido de uma língua estranha. E o espírito e o dom de interpretação de línguas vai dar essa interpretação e a igreja será edificada. Levanta o profeta lá na igreja, ou o pastor está pregando e começa a entregar uma profecia para a igreja. Eu, o Senhor, digo, ou eu, o Senhor, falo a ti. E aí ele vai vir com a interpretação de línguas falando para a igreja. Para quê? Para que o corpo seja edificado. Para que nós possamos ser corrigidos. Não havendo profecia, o povo morre. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Paulo está chamando a atenção da igreja aqui, porque a igreja de Corinto tinha muita gente falando em línguas no culto? Tinha. Mas aqueles que não entendiam nada, que vinham pela primeira vez numa reunião e que não tinham conhecimento e entendimento do que estava acontecendo ali, saíam escandalizados, perdidos, não sabiam o que tinha acontecido. Porque se você, por exemplo, que não é batizado com o Espírito Santo, você chega aqui na igreja, o poder está caindo, o fogo está descendo, os irmãos estão falando em línguas estranhas, você fica assim... Às vezes baixa a cabeça, fica orando em espírito, mas não... Senhor, que isso? Imagina quem não conhece nada. É como se eu fosse fazer uma visita na sua casa, irmã. E você me convidasse para sentar na sua mesa. E eu lá participando da sua mesa, você começasse a falar comigo sobre Vênus e Marte. Ah, você sabia que Vênus é uma estrela do nossa Via Láctea, é um planeta da Via Láctea, e quando a gente olha para o céu, você vê a estrela, mas a estrela na verdade é... Eu vou entender o que, irmãs, disso? Mas você me convidou para sua casa, em vez de você falar de algo que eu conheça, você começa a falar de algo que eu não conheço. Eu vou me perder. Assim é quando a pessoa vem à nossa igreja e nós
não só falamos, mesmo falando em português, vamos colocar aqui, se a palavra não for entendível para quem está cultuando, para quem veio naquele culto. Eu vou ministrar em louvor e começo a falar de coisas num linguajar que, mesmo seja o português, muito diferente, muito rebuscada, ou muito chula, ou cheio de gíria, e aí a pessoa está ali e fala assim, mas do que essa pessoa está falando ali no altar? Precisa haver uma coerência. E Paulo está chamando a atenção por isso. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho sem uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Esse é o mesmo cuidado que nós temos que ter com os dons espirituais, com as línguas. Na diversidade, irmãs, de cada dom é concedido para o que for útil, para aquilo que é útil. E eles não são atestados pessoais de santidade que induz as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que outras. Amém? Nosso terceiro tópico e último, edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja é o nosso primeiro subtópico e já estamos caminhando para o final. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Eu já vi pessoas levantando na igreja ou numa reunião de oração, ou numa visita numa casa, com uma palavra profética que na verdade não era Deus que estava falando, e acabou com a raça de alguém, dizendo que era Deus que tinha falado. Outro cuidado que nós temos que ter. Não diz que foi Deus que falou quando Deus não falou. Já vi pessoas usando a palavra, usando o dom, como se fosse a profecia, para envergonhar um outro irmão. O dom foi dado para servir ao irmão, não para envergonhar o irmão. Tenham em mente uma coisa: Deus não envergonha ninguém. Deus não vai levantar profeta em lugar nenhum para te envergonhar. Aquilo que o Senhor tratar com você, acredite, pode ser o maior couro no seu lombo. Mas você vai entender que o Senhor está te corrigindo. Quem está ouvindo vai pensar, nossa, que lindo. Mas o Espírito Santo está ali em você, ó. Porque Ele não precisa envergonhar ninguém para nos corrigir. Porque a palavra dele é poder. Diante do nosso coração, a gente já treme e teme com o poder do Senhor. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Hoje nós não vemos tantos dons na igreja, irmãs, e é isso que eu já falei no outro tópico passado, é a falta de investimento onde se busca esses dons espirituais, o poder de Deus. Porque onde nós vemos a atuação do Espírito Santo é um lugar onde os crentes buscam o poder de Deus. Eu vou em vários lugares, viajo para vários lugares, e tem igreja que a gente chega e fica impactada. Ou aqui mesmo no DF, não precisa ir longe não. Às vezes nós não vemos o nosso culto de oração, às vezes nós não vemos o nosso culto de ensino. Deixamos de vir no culto de domingo e vamos numa igreja onde está tendo um movimento enorme. Mas é só lá que tem, irmã? Não, aqui também tem. Se você buscar aqui, aqui tem. Há uma movimentação do Espírito Santo no mundo todo. Há uma movimentação do Espírito Santo na terra. Mas nós precisamos buscar. Não adianta eu dizer, aqui na minha igreja não tem isso não. Eu vou lá na igreja do fulano para Deus falar comigo. Por que você não busca aqui? Por que você não deixa o Espírito Santo te usar aqui? Porque o mesmo Deus que opera na vida do irmão lá naquela outra igreja, Ele opera na nossa aqui também. Aqui também tem profetas, aqui também tem mulheres e homens de Deus, que Deus usa. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem
seu propósito. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Fruto. Esse propósito só pode ser cumprido se tiver fruto do Espírito, amor. Deus é amor. E se eu recebo esse amor em meu coração e vivencio esse amor, eu preciso ter atitudes que testificam esse amor. Segundo subtópico, sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelo apóstolo, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós já temos um fundamento e tem uma lição que nós falamos na carta de Éfeso sobre a pedra de esquina, a pedra que está colocada como fundamento, já foi colocada, Jesus Cristo, não tem outra. Mas os ministros que cuidam desta igreja, do corpo de Cristo, ele é responsável pela edificação desta igreja. E na medida que ele vai colocando cada tijolinho, cada peça nessa edificação, ele precisa cuidar. Veja como cada um edifica sobre a pedra que é Jesus. Terceiro subtópico, dispenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Leia aí em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Vamos ler, nós temos uma referência aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e Éfeso 2, 19. Mas eu quero ler com você 2 Timóteo 4, 2. Leiam comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o que Paulo escreveu a Timóteo. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Vamos ensinar. É o que nós estamos fazendo na nossa escola dominical, no nosso culto de ensino na quinta-feira, na palavra no domingo. Ensinar o corpo. Há uma responsabilidade. Pregue a palavra, insista, corrija, exorte. Por quê? Porque só assim que nós somos corrigidos da maneira como nós devemos prestar o nosso culto, administrar os dons que recebemos. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O Senhor me deu o dom, deu um dom a você. Cada um use de maneira correta, administre de maneira correta. Esse dom que você vai repartir comigo, que eu vou repartir com você, que você vai servir a um outro irmão, que eu vou servir a outro irmão. Há uma responsabilidade sobre isso. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado.
todo o corpo de Cristo é edificado. Então, nós estamos falando sobre dons espirituais e ministeriais. Tudo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos entender que há uma responsabilidade, que não foi dado para que eu cresça, para que eu apareça, não foi. Foi dado para que outras vidas sejam edificadas e o nome do Senhor seja glorificado. A nossa conclusão, irmãs, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrentes de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Não é sobre mim, não é para mim. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, por essa aula onde o Espírito Santo ministrou o nosso coração. Senhor, que nós possamos receber os dons espirituais e darmos frutos, ó Pai, para o Teu reino, que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus, amém.